quadro Dialogando, o episódio número 18, por Stanley Bernardo, do curso de inglês Intense Study. Nesse quadro semanal, fazemos a passagem de conhecimentos em inglês. What's up, guys? It's amazing to be here. Today I'm talking about the dialogue between the Batman and the Joker. Ainda no clima de 80 anos do lançamento, do aparecimento do Batman no mundo geek, a gente hoje vai falar um pouquinho, vai usar o diálogo entre esses dois personagens icônicos dos mundos dos quadrinhos e agora também do mundo cinematográfico. E o diálogo que eu escolhi pra gente trabalhar hoje é um diálogo que eles fazem dentro do interrogatório, dentro da delegacia de polícia, quando o Jim Gordon deixa o Joker dentro da sala de interrogatório e o Batman entra lá, beleza? Primeira coisa que eu vou ensinar e mostrar pra vocês quando vocês forem fazer o estudo desse podcast, quando vocês começarem esse episódio, é que primeiro a gente vai escutar o áudio completo. Lembrem-se, acessem o nosso blog, o material de apoio desse estudo também está no nosso blog. O ideal é que você faça a escuta desse podcast, the listening of the podcast, vocês façam a escuta do podcast junto com a reading, com a leitura do nosso blog desse episódio. Lá vai ter todo o diálogo com a respectiva as traduções, algumas informações aqui a gente vai abordar cada trecho importante. Lá eu também marquei direitinho cada trecho importante, mas os detalhes estarão aqui nesse podcast. Então, o primeiro passo desse estudo, desse diálogo, the first step, é a gente irá escutar o diálogo todo e vocês irão acompanhar sem pausa, sem nada. Vocês vão procurar entender o máximo, vai ter bastante palavra nova. E logo após essa escuta completa, a gente vai escutar frase a frase, cada trecho de grande importância, cada trecho com estruturas muito importantes, e eu irei fazer um detalhamento dessa estrutura, com questões de pronúncia, com um pouco de gramática, com vocabulário e etc. Beleza? Lembrem-se mais uma vez de acessar o nosso blog em www.cursosintensestuddy.com.br/blog. Não tem mistério, vai ser a última postagem. Você procurou o episódio Dialogando número 18. E quem não tem o nosso blog ainda, mas tem o nosso Instagram, lá no nosso Instagram vai estar também a postagem do referido episódio. Se eu não me engano, se você acessar no Spotify o episódio, também terá o link para esse material de apoio do nosso blog. Tá bom, pessoal? Vamos partir para a escuta do diálogo entre o Batman e o Coringa. The Batman and the Joker. Ok? Let's go! I'm gonna need a cup of coffee. The good cop, bad cop routine? Not exactly. Never start with the head. The victim gets all fuzzy. He can't feel the neck. See? You wanted me. Here I am. I wanted to see what you'd do. And you didn't disappoint. You let 5 people die. Then you let Dent take your place. Even to a guy like me, that's cold. Where's Dent? Those mob fools want you gone so they can get back to the way things were. But I know the truth. There's no going back. You've changed things. Forever. And why do you want to kill me? I don't want to kill you. What would I do without you? Go back to ripping off mob dealers? No. You complete me. You're garbage. Who kills for money? Don't talk like one of them. You're not. Even if you'd like to be. To them, you're just a freak. Like me. They need you right now. When they don't, they'll cast you out. Like a leper. You see, their morals, their code, it's a bad joke. Dropped at the first sign of trouble. They're only as good as the world allows them to be.
I'll show you. When the chips are down, these civilized people, they'll eat each other. See, I'm not a monster. I'm just ahead of the curve. Ok, pessoal, agora que todo mundo acompanhou esse nosso dialogue junto com o transcript in the blog, com a transcrição desse áudio no blog, vamos fazer agora frase a frase, irei colocar trecho a trecho do diálogo e a gente vai fazer a nossa abordagem dele, beleza? Let's go! I'm gonna need a cup of coffee. A gente começa esse diálogo com uma pequena participação do Jim Gordon, mas utilizando uma estrutura muito boa, muito importante, que ele começa I'm gonna need a cup of coffee. I'm gonna need a cup of coffee. E aqui a gente vê a utilização da forma contraída do going to, que é o gonna. Gonna, isso gera muita dúvida dentro dessas contrações das famílias, dessas contrações. E o going to, ou gonna, é o vou, vem de futuro. Eu gosto de dizer que é um tipo de will, para facilitar. Então, sempre que vocês forem dizer eu vou alguma coisa, podem usar o gonna ou going to. Então, ele usa I'm, a contração de I am. I'm gonna, eu vou, certo? Need, o verbo precisar. A cup of coffee. Cup of coffee, pronúncia de cup of coffee. Fica cup of coffee. Como se o P se juntasse com of ali, tá bom? Que é um copo de café. Literalmente, um copo de café, tá bom? Então, I'm gonna need a cup of coffee. Beleza? Vamos para a próxima estrutura. The good cop, bad cop routine. Not exactly. Nesse trecho a gente começa com o Joker fazendo como se fosse uma pergunta, uma indagação irônica ali, né, sarcástica. The good cop, the bad cop routine. E o Jim Gordon responde, not exactly. Aqui a gente vai focar justamente nisso que o Joker fala, the good cop and bad cop routine. Isso, pessoal, é utilizado em interrogatórios policiais, principalmente nos Estados Unidos, onde temos aquela versão do good cop and the bad cop. São dois policiais, onde um faz a versão do bom policial, cop vem de policial, tá? É policial, the cop. Ele faz aquela versão do good cop, cara que vai ali, oferece um café, conversa, tenta ser maleável. Então, nessa estrutura, nesse pequeno diálogo, é como se o Jim Gordon fosse the good cop. E logo em seguida, após ele, entraria the bad cop, ok? Aí o routine é justamente que é aquela rotina. A rotina do bom policial e do mau policial, ou seja, aquela estratégia, tá? The routine faz o papel como se fosse aquela estratégia, aquele jogo, aquela jogada de good cop and the bad cop, ok? Logo em seguida, o Jim Gordon fala not exactly, não exatamente, zero mistérios, beleza? Vamos para a próxima? Never start with the head. The victim gets all fuzzy. O Joker, nessa sua frase icônica, usa uma estrutura, um vocabulário muito bacana, que ele usa a palavra fuzzy. Ele começa com a frase never start with the head, ou seja, não comece com a cabeça, porque o Batman chega, bate a cabeça dele na mesa, então ele já fala never start with the head, e the victim gets all fuzzy. A vítima fica toda fuzzy. A gente podia usar fuzzy, podia usar dizzy. Isso é como quando você shake your brain, quando você balança a sua cabeça e o seu cérebro, tá? Você fica confuso, fica tonto. Isso é fuzzy. Então o que ele tá dizendo? Nunca comece pela cabeça. A vítima fica toda confusa. Tá ok? Let's go. He can't feel the neck. See? Nessa frase o Coringa começa com he can't. Aqui a gente tem a contração de can e not, tá, gente? De não pode, né? Can e not, em vez de falar he cannot, a gente faz a forma contraída he can't. He can't feel the next. He can't feel the next. Ou seja, ele não pode sentir o próximo. Aí logo em seguida o Batman
bate nele novamente. Ele tá querendo dizer que quando a vítima fica fuzzy, ela não pode sentir o próximo golpe, o próximo ataque. Por isso que ele fala pra never start with the head, tá? Aí ele faz logo em seguinte, ele usa uma coisa que eu acho bem interessante, que é o see. É tipo o nosso tá vendo? Tá vendo? Se, a gente traduz como ver, né? No seu literal, ver. Mas seria o nosso tá vendo? Ó, te falei que pra não começar pela cabeça. Tá bom, gente? You wanted me. Here I am. O Batman já entra em cena usando uma estrutura bem característica de pronúncia. Ele começa you wanna me, here I am, tá? Here I am. Ele começa com essa estrutura, esse verbo wanted, que, pessoal, isso na pronúncia rápida, quando a gente tá montando uma frase, quando tá falando uma frase, quando tá dialogando, olhem só como palavras que possuem essas duas consoantes, o N e o T, costuma gerar esse tipo de pronúncia. Em vez de ele falar you wanted me, ele fala you wanna me, you wanna me, wanna me. É como se juntasse o wanted com o me. Então fica you wanna me, you wanna me. Aí logo em seguida ele fala here I am, here I am, here I am, here I am, tá? Aqui estou. Eu estou aqui. Você me queria. You wanna me, here I am. Aqui estou. Beleza? Muita atenção para esse tipo de pronúncia, tá bom? Nada de you wanted me, como a gente costuma no português ler e falar o que a gente tá lendo, porque o português é assim. No inglês não é bem assim. Beleza? I wanted to see what you'd do. And you didn't disappoint. Nesse trecho, o Coringa usa uma estrutura de pronúncia também, um artifício de pronúncia muito bom, que ele começa com o artifício que a gente viu com a frase do Batman passada. Ele começa aí, wanted to see, what you do, what you do. Se a gente não entender o contexto dessa frase, a gente não pega a contração que tem aí, gente, tá? Antes do do, a gente tem a contração do you would, tá? Só que quando a gente fica na contração, na fala rápida, vocês perceberem, quase não dá para perceber que ele fala o you'd, que seria a contração do you com o would. Então ele fala I wanted to see what you do, what you do, tá? Quase não parece que ele fala eu queria ver, né? I wanted to see, eu queria ver what you do, que você faria. Lembrando que o would, ele dá esse iria de futuro, tá? Que você faria, não, cuidado que o eu queria, esse ia de eu queria não é de futuro, é de passado, eu queria, tá bom? E logo em seguida o Joker fala and you didn't disappoint. Olha essa pronúncia, disappointed. E ele usa a contração de did, cannot. Lembrem, did auxiliar de perguntas e de frases no negativo, beleza? Contração, didn't. Nada de did not. Didn't, disappointed. You let 5 people die. Then you let Dent take your place. Continuamos com o Coringa nessa estrutura e ele fala you let 5 people die, then you let Dent take your place, né? You let 5 people die, then you let Dent take your place. Ele usa primeiro you let 5, você deixou, né? Você deixou 5 pessoas morrerem. You let 5 people die, then então cuidado para não confundir esse then, que é mais curta a pronúncia, com o then, que é o do que. Esse then é de então. You let Dent take your place. Você deixou Dent, que é o Hoover Dent, um personagem do filme, pegar o seu lugar. Take your place, tá? Cuidado com esse then, gente. Costuma se confundir muito. E o verbo let, que é de deixar, não é o verbo de leave, que é deixar sair, né? Deixar de, ela deixou o lugar. Leave the place, tá? Esse let é o de permitir, de deixar alguém fazer alguma coisa. O ato de deixar, tá bom? Beleza? Let's go to the next. Even to a guy like me, that's cold. Where's Dent? Aqui a gente tem Coringa e Batman no mesmo trecho. A gente começa com o Coringa. Even to a guy like me, that's cold. Even to a guy like me. Mesmo para um cara, even to a guy like me, gente. Como eu. A gente não fala like I. Tá? Like me, quando você se refere a você mesmo dentro de um diálogo, você usa o me, tá? Like me, that's cold.
isso é frio, né? That is é isso, tá bom, gente? É um tipo de isso. Tem outro jeito de falar isso? Tem, a gente tem um this, tá? Mas ele usou that is. Isso é cold, isso é frio, até para ele, que é o The Joker. Aí o Batman fala, where is Dent? Where is Dent? Que é o where is. Onde está Dent, tá? Uma pergunta, tá bom? Let's go. Those mob fools want you gone so they can get back to the way things were. Nessa sentença do Joker, ele usa um vocabulário bem... muitos talvez não conheçam, tá? Creio que o mais importante que eu trago pra vocês é o mobs, que é máfias, tá, gente? Ele usa those mob fools, aqueles tolos das máfias, tá? Want you gone, querem que você vá, querem que você desapareça. Want you gone, so they can get back, para que eles possam voltar. Get back, voltar to the way things were. Olhem essa expressão, to the way things were. To the way things were. Prestem bem atenção. Voltar as coisas da maneira que eram. Isso é literalmente, você vê como em inglês é entendimento. A gente entendeu o contexto. É o quê? Para que as coisas possam voltar ao que eram. Para que eles possam fazer as coisas do jeito que eles faziam. Para que eles possam voltar a fazer as coisas da maneira que eles faziam. Em inglês não é tradução literal, tá bom, gente? Não é tradução literal. Beleza? Let's go to the next. And why do you want to kill me? Trazendo agora um pouquinho de Batman, trazendo agora um pouquinho do Homem-Morcego, a gente pode ver que ele usa novamente uma contração, o estilo lá que a gente viu lá em cima do going to gonna. Ele usa primeiro o then, aquele then mais curto, o então. Then why do you wanna kill me? Why do you wanna kill me? Then why do you wanna kill me? Why do you wanna kill me? Por que você quer me matar? Wanna é como gonna, going to, contração para going to, eu vou, e o wanna é a contração de quer, você querer alguma coisa, want to kill, want to run, want to eat, querer alguma coisa, tá? Isso é o want to, tá bom? E a contração a gente tem wanna. Pessoal, extremely important. Essas estruturas, essas contrações é muito importante vocês conhecerem, porque confunde demais. Muita gente acha que é uma palavra nova, uma palavra diferente. Não, é a contração para want to, beleza? Then, why do you wanna kill me? Beleza? Isso é a pergunta que o Batman faz para The Joker. Go the next. I don't want to kill you. What would I do without you? Go back to ripping off mob dealers? No. You complete me. Nessa estrutura do Coringa, além dele trazer a essência da relação entre ele e o Batman, ele traz estruturas muito boas. É um pouquinho mais extenso porque eu quero focar numa das estruturas dessa frase que ele traz, tá? Mas ele começa, I don't wanna kill you, eu não quero matar você, tá? Lembra do wanna que a gente comentou na frase anterior do Batman. E ele continua com um jogo bem de pronúncia, né? Que a gente tem what would I do without you. A gente pode pronunciar what would I do without you. What would I do without you? O que eu faria? Cuidado com o do como fazer e não como auxiliar aqui. Without you, sem você. Without you. What would I do without you? O que eu faria sem você? Aí ele faz e joga outra pergunta já explicando isso aí. Go back to the ripping off mob dealers. Go back to ripping off mob dealers. E aqui eu chego onde eu queria pra vocês, gente, que é o ripping off. Ripping off, aqui eu traduzi roubar, mas ripping off também é arrancar alguma coisa de alguém. You're ripping off anything, tá? E aqui ele usa justamente o ripping off, arrancar dos mob dealers. A gente usa roubar dos mob dealers. O mob a gente já aprendeu que é a máfia, tá? Dealers, além de ser os dealers das cartas, também são traficantes, tá? Traficantes no meio do crime, tá? E ele continua, no, you complete me, tá? Não, você me completa. Beleza, pessoal? Tranquilo sobre ripping off, arrancar alguma coisa de alguém, nesse contexto, roubar. Ok?
Let's go. You're garbage who kills for money. Aqui vocês estão vendo que o Batman usa uma estrutura bem interessante, que ele usa you're garbage who kills for money. You're garbage who kills for money. E ele usa a contração do you are, que é you are, garbage, pessoal, é a mesma coisa que trash, é lixo, tá? Tem outra palavra que a gente pode usar para ter esse mesmo sentido de adjetivo, que é scum, S-C-U-M, scum, tá? Your garbage, olha a pronúncia da contração de you are, é your, gente, que nem o seu, your garbage who kills, que mata for money, por dinheiro. Lembra que esse kills é que se refere a uma pessoa, tá, gente? Who, quem é o quê? Não é kills de plural, tá? É de terceira pessoa do singular, tá bom? You're garbage who kills for money. Don't talk like one of them. You're not. Even if you'd like to be. Agora, nesse último diálogo do Coringa, um pouco mais extenso esse diálogo, então a gente vai quebrar ele em algumas partes, mas ele começa com don't talk like one of them. Don't talk like one of them. E uma coisa muito interessante é esse one, gente. One. Você pensa, por que ele não usou de uma? Ele usou the one, ou seja, você não não fale, na verdade, né? Não fale como the one, não fale como one of them, um deles, daquelas pessoas ali, o the one. Então esse one se refere a uma pessoa específica dentre aquelas pessoas ou alguma coisa, the one, se você quer escolher alguma coisa, mas você quer aquela coisa, você quer the one thing, você quer aquela, exatamente aquela. Então quando ele fala don't talk like one of them, ele fala não fale como um deles, como um daqueles, o caso dos policiais, né? Aí ele continua com uma frase um pouco mais simples, you're not, even if you would like to be. Você não é, mesmo if you would, lembra do you would ali, you'd like to be, mesmo que você gostaria de ser, mesmo que se você gostaria de ser, if you would like to be, tá? To them, you're just a freak. Like me. They need you right now. Outra questão bem de vocabulário a gente encontra aqui nessa estrutura, que é quando o Coringa usa just a freak. Ele começa a frase to them, né, para eles, you're just a freak. Ouvimos novamente o your, que é o you are contraído. Just, simplesmente para eles, você é just, simplesmente ou somente a freak, uma aberração. Uma aberração é uma coisa fora do normal. This is a freak, tá? Quando alguém é uma aberração, pode ser até de caso de feiura e etc, mas para um cara é um ogro ou muito forte também, just a freak, pode ser, eles podem chamar de freak. Aí ele continua like me, como eu, ou seja, ele se comparando como o Batman, onde os dois são a freak. Ok? Logo em seguida, o Joker usa um padrão muito importante, muito usado no inglês, que é o they need you right now. Right now, exatamente agora, right now. E ele usa o they need you, eles precisam de você right now. Beleza? Bem simples, o need you, preciso de você. Eles precisam de você. They need you. Beleza? Let's go. When they don't, they'll cast you out. Like a leper. Essa próxima estrutura do Joker tem uma coisa muito interessante, que é um phrasal verb. Phrasal verbs são sempre o pé no calo de muita gente que está começando a estudar inglês, ou até que já estuda há um bom tempo, né? Que ele continua a frase do they need you right now com but when they don't, they will, que é a contração, fica they'll cast you out, tá? They'll cast you out. They'll cast you out. E o phrasal verb é cast out. Cast you out. Eu posso escrever o que eu quero cast out dentro, entre o cast you out, ou eu posso cast you out e o que eu quero cast you out. Mas o que é cast out? Cast out é expulsar, abandonar, banir, se livrar de alguém. Isso é cast out. Beleza, gente? Esse é o phrasal verb. E ele usa cast you out, ou seja, abandonar você, se livrar de você, bani-lo, expulsá-lo, etc. Então, but when they don't,
Quando eles não precisarem, porque esse don't, essa contração de do e not, esse do se refere ao need you, ao quando eles precisarem que você, é o verbo da frase passada, para ele não repetir. Para ele não repetir o need you, ele usa they don't, aí ele usa o they'll, que é they will contraído, they'll cast you out. Eles vão abandonar, se livrar de você, like a leper, como um leproso, tá? Leproso, a gente já sabe, é a doença, aquele portador da doença da lepra, tá? Like a leper. See, their morals, their code, it's a bad joke. Então o Joker continua se referindo aos policiais, né? Onde ele fala, you see, você vê, their morals, ou seja, os seus morais, their code, o seu código, esse code não é um código de digitar, não é um password, tá? The code é o código, a moral, o código de conduta deles, tá? It's a bad joke, é uma piada ruim. Ou seja, isso ele tá dizendo, gente, it's a bad joke. É como se fosse uma, como é que eu posso dizer, uma piada de mau gosto. Isso é bad joke, tá? Quando eles usam essa expressão, geralmente, lógico, pode usar para uma piada ruim. This is a bad joke. Se for uma piada, joke é piada. Por isso que The Joker é o contador de piadas, que na época justamente era o Coringa. O Coringa fazia esse papel dentro da realeza, tá? O Joker, o Coringa da realeza. Então, the bad joke é uma piada ruim. Mas também é a expressão equivalente à nossa, a piada de mau gosto. Então, it's a bad joke. É uma piada de mau gosto. Tranquilo, pessoal? You see their morals, their code. Você vê os morais deles, os códigos deles. It's a bad joke. It's a bad joke. É uma piada de mau gosto. Ok? Let's go to the next. Dropped at the first sign of trouble. They're only as good as the world allows them to be. I'll show you. Nessa próxima frase do Joker, pessoal, a gente tem que ter muito cuidado com algumas coisas. Ele começa com drop at the first sign of trouble. A gente tem drop it, que é abandonado. Isso é um derivado do verbo drop ou do phrasal verb drop out também. É um phrasal verb que significa abandonar alguma coisa também. Drop também significa jogar alguma coisa, derrubar alguma coisa também é drop. E aqui é drop de abandonar, tá? Drop at the first sign of trouble. É abandonado no primeiro sinal de problema. Trouble, problema, tá, gente? Na frase seguinte, ele usa as good as. Isso é tão bom quanto. O as, quando eles estão juntos assim, pessoal, nesse mesmo formato, as good as, é sempre tão quanto, tá, gente? Sempre traduzem tão quanto. Tem o as, que é o assim que, mas é tão logo quanto. Isso é meio que o assim que. Então a gente consegue relacionar bem esse as, beleza? When the chips are down, these civilized people, they'll eat each other. Nessa sentença, agora, o Joker, ele usa de uma expressão idiomática, ele usa when the chips are down, que é justamente, chips, literalmente, seria batatinha, salgadinho de batata, né? Chips, the Ruffles, são os chips, tá? Mas a expressão when the chips are down é o nosso equivalente quando a ficha cair, sabe, pessoal? Quando cair a real, quando a realidade acontecer, when the chips are down, quando a ficha cair, aí ele continua the civilized people, ou seja, aquelas pessoas civilizadas, tá, pessoal? Civilize não é civilização, é uma pessoa civilizada, uma pessoa correta de acordo com a lei da sociedade. The civilized people, they'll eat each other, tá? Eles vão, they'll, que é they will, eat, comer, each other, uns os outros. Isso aqui, ó, eat each other, parece literalmente comer cada outro. Isso é o equivalente à nossa expressão comer uns aos outros, beleza? Eat each other é comer uns aos outros. Tranquilo, pessoal? Beleza? Vamos para nossa última estrutura. See, I'm not a monster. I'm just ahead of the curve. E o Coringa, antes de finalizar o seu diálogo, ele fala a última frase, antes de, na verdade, levar uma boa surra do Batman. Ele fala, see, veja, see, veja. I'm not a monster. Olha essa pronúncia, pessoal. Não é I'm not a monster. É I'm not a monster, tá? I'm just ahead of the curve. I'm just
ahead of the curve. Eu somente estou à frente da curva. Literalmente, ahead of the curve, à frente da curva, que é o nosso, pessoal, um passo no futuro, um passo na frente. Uma pessoa que está ahead of the curve, a gente tem a curva nossa de conhecimentos, de pessoas que estão meio que dentro do padrão, e a gente tem aquelas pessoas que estão ahead of the curve, aquelas pessoas que estão saindo fora da curva padrão, aquela pessoa que é mais alta do que o padrão, que é mais inteligente do que o padrão, aquela pessoa está ahead of the curve, e o Coringa ele se demonstra como se ele estivesse ahead of the curve, de acordo com o que ele afirma, do que ele entende sobre o pensamento da civilized people. Beleza, pessoal? Esse foi o nosso Dialogando. Eu espero que vocês tenham curtido. Esse é o nosso frase a frase, step by step. E agora, pessoal, qual é a missão de vocês agora? Para finalizar o nosso Dialogando, vocês vão escutar novamente esse diálogo do Batman com o Coringa. Eu vou colocar logo agora em seguida, só que agora sem o reading, sem o readzinho que você está lendo aí no nosso blog. Esquece o reading agora, escuta mais uma vez, mais uma ou duas, sem reading algum, e responde o nosso quiz que está no blog. No nosso blog tem um linkzinho logo embaixo do nosso quiz, acessa lá, tem 3 perguntinhas que vai fazer você praticar um pouquinho. Eu espero que você tenha curtido. Ficou um pouco extenso, pessoal, mas é um ótimo estudo do inglês, é realmente para vocês praticarem, aprenderem de forma detalhada. Lembre-se de fazer os 3 passos, beleza? Você vai escutar com o reading todo. Lá no começo do programa a gente tem. Depois você vai escutar frase a frase as estruturas mais importantes de forma detalhada, principalmente aquelas que você não conhece. E logo por último você vai escutar somente o listening, sem reading, e vai responder o nosso quiz, ok? Let's go to the listening. I'll see you later. Bye bye. I'm gonna need a cup of coffee. The good cop, bad cop routine. Not exactly. Never start with the head. The victim gets all fuzzy. You can't feel the neck. See? You wanted me. Here I am. I wanted to see what you'd do. And you didn't disappoint. You let 5 people die. Then you let Dent take your place. Even to a guy like me, that's cold. Where's Dent? Those mob fools want you gone so they can get back to the way things were. But I know the truth. There's no going back. You've changed things. Forever. And why do you want to kill me? I don't want to kill you. What would I do without you? Go back to ripping off mob dealers? No. No, you complete me. You're garbage who kills for money. Don't talk like one of them. You're not. Even if you'd like to be. To them, you're just a freak. Like me. They need you right now. But when they don't, they'll cast you out. Like a leper. See, their morals, their code. It's a bad joke. Dropped at the first sign of trouble. They're only as good as the world allows them to be. I'll show you. When the chips are down, these civilized people, they'll eat each other. See, I'm not a monster. I'm just ahead of the curve.